Com a paz do Senhor a todos que estão ligados, conectados no programa Louvor e Palavra, cujo qual nasceu no coração do Senhor. Quero agradecer meu pastor, que foi uma ponte para que pudéssemos chegar aqui, Diácono Góes, pastor Arnob, que tem se dedicado a esse programa, e o nosso amigo e presbítero Júnior, que nos concede esse púlpito para que nós possamos ministrar algo da parte do Senhor nesta manhã, algo que ardeu em meu coração. Passei a noite preocupado com o que iria falar e pedindo ao Espírito Santo uma direção. E Ele nos deu essa direção. Essa direção tão simples e tão eficaz. O Senhor, Ele nos deu uma palavra para ministrar para o seu povo. Glória a Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Jesus. Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem: as 4 exigências de Deus para cumprir 3 promessas. Vou repetir para que você, internauta que está conectado, grave a mensagem: as 4 exigências de Deus para cumprir 3 promessas. Ora, nós sabemos que o livro de 2 Crônicas, ele relata a história dos reis, assim como o livro de Samuel e Reis parece um compilado histórico das narrativas dos reis de Israel. Mas haja vista que, quando nós vamos falar de Salomão, nós vamos falar de um rei que, mesmo ao seu nascimento, já obtinha a promessa dos lábios do Senhor. E nós entendemos que Salomão, ele não era um homem tão espiritual. Salomão, ele não era um homem tão íntimo com o Senhor. Apesar de alcançar de Deus, na sua oração e sinceridade, sabedoria para governar, Salomão, ele cometeu algumas vaidades na trajetória da sua vida, que por várias vezes
danificou o seu reinado. Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Salomão teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E, diante disso, Salomão se misturou com mulheres cananeias, amonitas e entre outras. E por isso Salomão misturou-se, e tudo que se mistura perde o sabor e perde a graça. Quando Salomão começou a se misturar, Salomão perdeu a essência divina do Senhor. E nós sabemos que, neste momento, Israel vai viver uma época de crise espiritual. E para restaurar essa crise espiritual, o Senhor, o Deus eterno Yahvé, exige algumas cobranças da vida de Salomão. Salomão, apesar de ser um homem sábio, que até a rainha de Sabá fez questão de ir ao seu palácio para saber se realmente o que falavam dele era verdade, e se surpreendeu com a dinastia, com o governo, com o resplendor da sua autoridade e governança em sinceridade e sabedoria. Ela se espantou, dado isso a ver que não era a sabedoria de Salomão que fazia ele prosperar, mas sim porque Deus era com ele sobre a terra. E Salomão cometeu esses deslizes. Salomão, ele vai declinando, e todas as vezes que nós vamos pegar a Bíblia Sagrada e vermos como Deus tratava sobre crise espiritual, Deus sempre cobrava do seu povo. Se nós pegarmos o livro de 1 Samuel, quando a crise espiritual entrou dentro de Israel, dentro do templo, através de Eli, porque Eli deixava os seus filhos se contaminar dentro da casa do Senhor, Deus teve uma cobrança a respeito daquela sentença dentro da casa de Deus. E Deus foi lá, dentro do coração de uma mulher, e fez nascer o desejo de ter um filho. Mas o que Deus queria trazer dentro de Israel era um renovo, um rebento justo, algo que renovasse a espiritualidade do povo de Israel. E Deus, através de uma mulher sofrida, de uma mulher humilhada chamada Ana, fez ressuscitar um renovo justo chamado Samuel, que significa Deus ouve. Era Deus dizendo para Eli: você está com os ouvidos fechados, mas ainda tenho alguém que ainda me ouve na terra. Glória a Deus. E quando isso acontece, a monarquia, o império de Israel, que faltava um sacerdote de visão espiritual, porque a Bíblia vai dizer que Eli estava com a lâmpada dos olhos apagada. Isso significa que a lâmpada, a chama do Espírito já não ardia mais nele. Então Deus necessitou trazer sobre Israel um renovo. Todas as vezes que vamos falar de crise espiritual, Deus sempre tem seus meios e suas exigências. A Bíblia vai falar também que quando Elias estava sobre Israel e Acabe governava, Israel passou por uma crise. E essa crise espiritual trouxe desavença sobre o povo. Através de uma união de Acabe com Jezabel, trouxe para dentro de Israel a idolatria, e junto com a idolatria, a perseguição. E Deus, como é um Deus ordeiro, começou a olhar para Acabe de maneira diferente.
Porque Deus olhava para Acabe de uma maneira de cuidado de pai. Agora Deus passou a olhar para Acabe de outra maneira. Acabe saiu fora do prumo. Acabe saiu fora da realidade da palavra de Deus. Acabe saiu fora da essência divina. Então Deus vai lá, chama Elias e manda Elias descer sobre Israel. A primeira essência de Deus na terra é cessar as chuvas, para que Israel venha sofrer e venha se lembrar do Deus Yahvé. A segunda essência de Deus, quando ele desce, Deus desce para trazer juízo sobre Israel. Deus chama Acabe para um desafio através de Elias e manda Elias subir o Monte Carmelo para ver se Acabe, se o povo de Israel voltava ao recomeço, voltava a se humilhar, a orar e a entender e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus vai sobre Elias e manda fazer um desafio. Olha, Acabe manda dizer a Jezabel que suba ao Monte Carmelo, suba lá no monte, suba também com os sacerdotes de Azera e Serai de Baal, suba lá e vamos fazer um desafio para ver se o Deus que vocês agora dizem que é verdadeiro, que tem força e tem poder, fala, ouve e responde. Está feito o desafio. 400 profetas de Baal, 400 profetas contra uns simples profetas do Deus Yahvé. Elias sobe ao cume do Monte Carmelo. Elias chega lá onde o altar de Deus já não havia adoração, já não havia sacrifício há muito tempo. Elias sobe com a essência do espírito de ousadia e começa a dizer: vocês fazem primeiro o sacrifício, enquanto eu conserto o altar de Yahvé. Eu vou consertar e vocês vão adorando. Elias limpa o altar, Elias conserta o altar, Elias faz um rego diante do altar. E para que o desafio ficasse a cada vez mais difícil, ele chama os discípulos de profetas e diz: ponham alba sobre o rego e mande eles implorar o seu Deus, e aquele que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então eles começam a se bater, se escotear, eles começam a se desesperar, as horas vão passando, e quando eles percebem que Baal e Azera, eles não falam, não respondem, Elias num tom de ousadia diz: eu acho que estão dormindo, eu acho que ele ainda não ouviu. Falem com mais força, com mais ímpeto, ousam de ousadia das suas vozes. E nada de Baal e Azera responder. Elias agora vai chegar a sua vez, e Elias vai fazer uma oração. A oração de Elias, quem dera que fosse a oração para essa geração que está nos ouvindo nesta manhã. A oração de Elias é a oração de um homem sedento da presença do Espírito Santo. A oração de Elias é uma oração de um homem humilhado, temente a Deus, e que só serve a Ele, e que está completamente entregue a Ele. Ele sobe no monte e começa a clamar: Senhor Yahvé, o Senhor é o único Deus que fala e que ouve. Mostra para o teu povo, Senhor, que o Senhor ouve a oração do seu povo. Responde-me, ó Senhor, responde-me com fogo, Senhor. A oração que pouco dura mexe com o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que naquele altar que não havia mais sacrifício, naquele altar que não havia mais presença, naquele altar que não havia mais sacrifício, que não havia mais resposta, desce um fogo ardente e passa ao redor do altar e lambe todo o rego, consumindo a água, e todos se prostram dizendo:
só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus Yahvé. Daí para frente, Israel pula, canta e adora, e o rei, que estava desviado por um momento, se entrega diante do Senhor, choro, lágrima, numa atuação de desespero, diante de um Deus sordeiro que zela pelo seu povo. A promessa de reviver ao povo chega no capítulo 7 de 2 Crônicas, quando Deus Yahvé nasce o desejo nele de constituir uma casa. A Bíblia diz que esse desejo de Deus construir uma casa não nasceu só no coração de Deus Yahvé, mas também nasceu no coração do primeiro patriarca da Bíblia Sagrada, o homem que falava face a face com Deus, o homem que tinha tanta autoridade, tanta intimidade com Deus, que Deus fala para o seu povo, que com ele fala face a face. Esse era Moisés, patriarca do Deus Yahvé. A Bíblia vai dizer que neste período de tempo, Moisés em oração, quando ele faz um jejum anormal de 30 dias, Deus leva Moisés para o céu e começa a entender que toda vez que o povo tem problema de crise espiritual da terra, ele entende que precisa fazer algo para o povo entender que só existe um Deus na terra, vivo, único, onipotente, onisciente, onipresente, e que nunca muda e que nunca falha. Enquanto o povo na terra passava por uma crise espiritual embaixo, Moisés debaixo da graça é levado até o céu, e Deus mostra o modelo da casa de adoração que ele quer para o seu povo. E Moisés vai ter trabalho. É o primeiro templo móvel chamado tenda da congregação. A Bíblia vai dizer que eles constroem a tenda da congregação, que tinha o pátio, que tinha o lugar santo, e que tinha um lugar que causava arrepio em qualquer um que entrasse lá. E o nome é estupefante e Santo dos Santos. Oh, que lugar maravilhoso! A Bíblia vai dizer que neste lugar ficava lá dentro a Arca da Aliança, e todas as vezes que o sacerdote se punha de entrar para que pudesse responder às lamúrias do povo acerca das questões espirituais, o sacerdote entrava lá em santidade, em jejum e purificação, amarrado por uma corda, e quando se prostrava lá diante da Arca da Aliança, uma coluna de fogo no meio de 2 querubins se acendia, e o sacerdote podia ouvir a voz do Deus Yahvé. Isso era Deus dizendo para o seu povo: sem a minha presença vocês não andam, sem a minha presença vocês não podem nada, sem a minha presença vocês serão muito fracos, sem a minha presença, sem o calor da minha presença, vocês nunca terão força para chegar em nenhum lugar. O tempo passa e Deus cada dia mais cobrava dos seus patriarcas quando chegava as crises espirituais. Chega no templo de Salomão, e agora Deus faz nascer no coração de Davi o desejo de construir a segunda casa, mas esta casa é a primeiro templo constituído que não era móvel, era um templo físico, era um templo que era fixado na terra. E Salomão, Davi não pôde fazer o templo porque tinha as mãos manchadas de sangue. Então nasce no coração do Senhor e diz para Davi: Davi, você não pode construir o templo, esse templo vai ser constituído pelo seu filho Salomão, porque você tem as mãos
mãos manchadas de sangue, Davi. Davi, você não pode, porque aquilo que é santo não pode se contaminar com o que é profano, Davi. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Salomão como rei, e quando Salomão vem, o desejo de constituir a casa ele faz. Salomão prepara a casa, constituída por ouro, rubis, diamante, marfins, tudo magnífico, tudo belo. Mas no dia da inauguração, Salomão percebeu que estava faltando algo dentro da casa de Yahvé. Escute, Deus ele não perde o seu povo para o inimigo. Deus ele nunca vai perder o seu povo para o inimigo, nem para a escassez espiritual. Todas as vezes que a escassez espiritual bater dentro da casa de Deus, Deus sempre tem um recurso próprio, uma carta escondida na manga para ressuscitar o seu povo. Deus prepara o templo. Vai Salomão, e Salomão prepara o templo. Quando Salomão prepara o templo, ele entra dentro da casa e ele se lembra dos cultos que o seu pai fazia. E ele se lembra que quando seu pai fazia o culto, mesmo não tendo uma casa fixa para adorar, havia algo, a manifestação diferente. Porque onde há uma adoração diferente, onde há um coração arrependido diferente, quebrantado, Deus reconhece toda a fraqueza do ser humano, todo o limite do ser humano, mas cabe ao ser humano reconhecer as suas falhas. E Deus esperou por algum tempo. Salomão, por alguns dias, creio eu, entrava dentro do templo e dizia: o templo é belo, é de ouro, tem bomba, tem magnitude, mas está faltando alguma coisa. Eu lembro quando meu pai fazia o culto e acontecia algumas coisas que não acontecem nos cultos de nós. E alguém está ao lado de Salomão e diz: eu lembro quando seu pai adorava ao Senhor, alguma coisa diferente acontecia, que o seu pai perdia, às vezes, as diretrizes de rei, tirava até a coroa e bailava diante da presença da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. E quando isso foi de encontro a Salomão, ele disse: entendei, estou entendendo. Mas como vamos atrair de volta a presença de Yahvé? O templo era belo, o templo era bonito, havia sacerdote, havia levitas, mas o culto dentro daquela casa era light. Ninguém sentia presença, ninguém sentia nada, não havia profecia dentro daquele templo, apenas era um culto. Apenas era um culto sem intenção sincera de adorar a Deus, porque eles tinham se contaminado, eles tinham perdido o que era mais principal, a herança divina para os levitas, que era a presença de Deus. Então Deus, no capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 14, ele vai fazer 4 exigências para o seu povo. Aí ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele ainda está dizendo: meu povo não perdeu a identidade. Se tem nome, é porque ainda continua autêntico. Se tem nome, é porque ainda reconhece que Deus é fiel. Mas falta o reconhecimento para se aproximar diante de Deus. Aí ele vai fazer as 4 exigências. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é a primeira exigência. Orar, a segunda. Buscar a minha face, a terceira. E a quarta é se converter dos seus maus caminhos.
então eu ouvirei. Olha a resposta de Deus: se vocês se colocar na brecha diante dessas 4 exigências, então eu ouvirei dos céus. Será o que é que Deus está falando quando Ele diz eu ouvirei dos céus? Será que Deus está dizendo eu não ouço? Será que Deus está dizendo que é mudo, que é surdo e mudo? Não. O que Deus está falando é a seguinte frase: os seus pecados me distanciaram de vocês, por isso eu cerrei os meus ouvidos para vocês, porque os seus pecados se distanciam cada vez mais vocês de mim. Então Deus diz para eles: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 exigências no meio da crise espiritual, no meio de um vendaval. Não havia mais presença. O culto lá era apenas um culto, como se fosse um culto fúnebre. Não havia verdadeira adoração. Havia culto, havia palavra, conjecturando, havia, mas o que faltava era o reconhecimento. Eles achavam que de qualquer jeito Deus ia receber o culto, que de qualquer jeito eles podiam chegar diante de Deus e servir a Deus. Eles achavam porque somente conhecer a Deus e conhecer outros deuses e seguir a outros deuses, eles estavam sendo fiéis a Deus. A minha palavra hoje nesta manhã é essa: Deus tem ciúme de você. Deus também tem ciúme da sua adoração. E Deus faz uma proposta, amigos ouvintes, 4 exigências para 3 promessas se cumprir dentro da sua casa. Se você se humilhar e orar, se você buscar a face de Yahvé, se você se converter agora dos seus maus caminhos, Ele vai se declarar para você. Ele vai dizer: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh Deus eterno, o perdão ele só vem através do reconhecimento. Perdão ele não vem como pessoas acham que vem diante de Deus, chega da boca para fora dizendo que está arrependido, e aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra. Não. O arrependimento verdadeiro Deus conhece. O arrependimento verdadeiro Deus sonda. O arrependimento verdadeiro ele é quebrantado. O arrependimento verdadeiro ele é diferente. Até a forma de se converter é verdadeira, é diferente. Existem pessoas que aceitam a Jesus hoje, está dentro da casa há anos, mas ainda não sabe o que é aceitar Jesus. E Deus está dizendo nesta manhã: volta a se humilhar, volta a orar, volta a buscar a minha face, se converte dos teus maus caminhos, porque eu tenho promessa para fazer na tua vida. Eu quero te curar, eu quero te sarar, quero te transformar, quero te libertar e quero sarar a sua terra. Oh, aleluia! Ah, Espírito de Deus, quando isto aconteceu, olha o que é que Yahvé vai dizer. Verso 15, dá continuidade. Quando o resultado acontece, ele diz assim: agora estão abertos os meus ouvidos. Olha que sensibilidade. Os meus olhos também estão atentos, ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Quando ele diz agora o meu nome nela estará perpetuamente, ou seja, Deus está dizendo: eu não quero apenas ser um Deus da sua vida de momento, eu quero ser um Deus da sua vida eternamente, todo dia, continuamente. Eu não quero um namoro, eu também não quero ficar, eu sou Deus
Deus de aliança. E Deus de aliança, Ele não aceita a proposta de barganha. Deus não quer você pelo seu dinheiro. Deus não quer você pela sua sabedoria e pelos seus diplomas. Deus quer você reconhecendo que você não pode nada sem Ele, que sem Ele você não vai até onde você pode, que sem Ele você não pode nada, que sem Ele você não é capaz de nada. Aí Deus está te fazendo um convite e dizendo: eu quero ser continuamente dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz, continuando: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas ele ainda dá uma adversidade. Ele diz: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Olha que coisa tremenda. Deus está fazendo uma promessa aqui para uma pessoa e para a família dele, que vai dar a continuidade. Sabe o que é que Deus está fazendo? Falando nesta manhã, Ele está dizendo: a promessa que eu tenho para ti, é para ti, para tua descendência, para tua parentela. Oh, aleluia, Jesus, tem de misericórdia. Oh, Espírito Santo. Aí ele está dizendo: a minha promessa é para você. Tem gente aí na internet que já está pegando a revelação. Tem gente que já está entendendo que o manto do Yahvé, o Senhor dos Exércitos, está revelando a ele. Deus está dizendo: volta depressa, que aquela promessa que eu fiz há anos atrás a ti ainda está de pé. Eu ainda quero fazer na tua vida e na vida dos teus. Eu ainda tenho, eu ainda sou, eu ainda faço, porque eu não mudo. Você mudou, mas Deus não mudou. Ele está esperando apenas você se disser: Yahvé, eu reconheço, sem ti eu não sou nada, Yahvé. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Ei, você que está me ouvindo pelas vias do YouTube, da internet, onde você estiver, se a palavra está ardendo no teu coração, não me espera abrir a oportunidade para te fazer o convite, não. Coloca a mão no teu coração e diga para Ele: eu sinto saudade da presença, eu sinto saudade, Senhor, quando eu te louvava, eu sinto saudade quando eu pregava, eu quero voltar, mas me dá uma cobertura espiritual. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada, e Deus está dizendo: volta depressa, volta correndo, porque eu quero fazer milagres e maravilhas dentro da tua parentela. Crise espiritual. Era preciso Deus recuperar a herança perdida de Israel. Oh, Jesus. Talvez você, internauta, perdeu a sua identidade. Talvez você, internauta, perdeu a credibilidade com o Espírito Santo. E isso é uma coisa muito séria. Quando a gente perde a identidade, o primeiro sinal é o Espírito Santo se distanciar de nós. A primeira autentificação do Espírito Santo, quando ele reconhece que estamos perdendo a identidade como cristão, é ele se afastar de nós. Para quê, cooperador Márcio? Para que você sinta
saudade dele. Foi isso que Salomão sentiu. Eu sinto saudade dos cultos que o meu pai fazia. Eram diferentes. Havia a manifestação do Espírito Santo. Eu sei que você está me ouvindo, você está sentindo essa saudade. Você se distanciou de Deus porque te acusaram, levantaram calúnia contra você. Você fraquejou porque você começou a ver muitos defeitos dentro da igreja, do povo. E o inimigo começou a usar a sua mente para você cada dia mais se entristecer por causa das falhas. Mas entenda, meu querido, minha querida, em nome de Jesus Cristo, nunca tenha a igreja por perfeita. A igreja é um núcleo humano, constituída por Deus. Por isso nunca vai haver perfeição no homem, mas somente em Deus. Houve homens que adquiriram a perfeição, a maturidade, e não provaram da morte, mas foram poucos. Entenda, quando você voltar para Jesus, não olhe mais para os defeitos das irmãs, não olhe mais para as fofocas, não ligue para aquele povo que faz aquele mutirãozinho, aquele conjuntozinho, aquele núcleozinho que fica perseguindo um ou outro. Olhe só para o alvo, que é Cristo. Ele sim tem o selo da promessa. Ele sim tem o azeite para te curar. Ele sim tem o azeite para sarar as suas feridas. Tem um hino que eu acho muito lindo, que diz que não conte a sua história para ninguém, que não pode curar as suas feridas nem a sua dor suportar. Porque nem todo mundo, meu querido irmão ouvinte, tem capacidade de dar um conselho, de dar uma palavra mediante os seus defeitos. Às vezes nós queremos exigir dos outros o que nós não somos. Às vezes queremos dar uma de super-homens, de super-crentes, de homens de muita oração. E podemos até ser homens de muita oração. Não é que não tenha, tem. Mas o problema é esse. Nunca Deus vai deixar nem dar a sua glória ao seu ninguém imperfeito. Não. Aprenda a andar dentro da igreja e a suportar aos seus irmãos com maturidade. Peça isso a Deus. A partir do momento que você voltar agora, renovar a aliança com o Senhor, aprenda a ser maturo, a sujeitar, a suportar os seus irmãos, mesmo nas falhas, mesmo nas perseguições. Aprenda a orar, a interceder e não a julgá-los, porque você está cavando a sua própria cova. Você está cavando um laço de morte espiritual. E quando isso acontece, me perdoe, meu querido irmão e ouvinte, lhe dizer essa palavra muito dura e pesada: você perde a identidade, você perde o selo, você perde tudo que você conquistou, porque o Espírito Santo, ele se afasta de você. É como se você soltasse uma bomba de ódio dentro do seu coração, que o Espírito Santo, ele não suporta, e diz: eu tenho que sair para respirar um pouco, até que você entenda e reconheça os seus defeitos, as suas fragilidades. Enquanto Salomão construiu o templo, que era muito lindo, fez o culto, mas ninguém reconhecia as suas falhas. Oh, aleluia. Ninguém reconhecia os seus defeitos. Escute, Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ser humano nenhum a vir aceitar a Ele, não. O convite é feito, mas você tem que entender. Você aceita se quiser, você tem livre-arbítrio. Mas no momento que você aceitar, escute, você vai ser cobrado. Oh, Espírito. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, que graça maravilhosa, Espírito. Porque Deus, enquanto você não toma possessão, identidade de filho, Ele nunca vai cobrar nada de você. Mas quando você recebe e toma posse de filho,
Deus diz: agora eu tenho que cobrar de você. Você cobra muito dos outros, mas chegou a hora de eu cobrar de você. O que você fez para a minha obra? Qual é o seu entendimento? O que você quer fazer? Qual é o seu sacrifício? O que você vai me dar? Escute. Deus, ele não é um ser de momentos. Não. Deus é um ser eterno, onipotente, onisciente. E eu quero saber de você, internauta, onde está a primeira vida para Jesus. Porque eu tenho certeza que o selo da promessa está de pé. Deus vai restituir a sua casa, a sua família. A promessa que Deus fez no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é que Ele está te ouvindo dos céus, Ele está perdoando os seus pecados e Ele vai te curar. Talvez para todo mundo ao seu redor você não tem mais chance, seu limite foi até aí, ninguém te dá valor, mas Deus está dizendo: no momento em que tu se humilhar, se converter dos teus maus caminhos, orar, buscar a face dele, Ele é Deus de segunda chance. Ele é Deus de segunda chance. O templo da graça está aberto, a porta da graça está aberta. É só você querer, diz o Senhor. Amém. Eu gostaria de agradecer a minha rica oportunidade e dizer a você, ouvinte, que por mais que seja escassa a crise espiritual, Deus, Ele está te dando a segunda chance. É tempo de voltar e de se arrepender. A promessa ainda está de pé. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa. A palavra, a promessa ainda está de pé. A promessa de Deus está de pé na tua vida. A promessa de Deus está de pé na tua casa. É momento de você refletir nesta palavra, porque o que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus promete, Deus faz. A Bíblia diz no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não o faria, ou diria a Deus e não o fazia. Deus é Deus de fazer aquilo que Ele prometeu. Então somente te aproxima de Deus. Então somente busque a Deus, porque Deus há de fazer algo glorioso na tua vida. Deus há de fazer algo poderoso na tua vida. E essa palavra foi para você entender que ainda há oportunidade. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não se voltou, não se converteu, você que ainda não mudou a direção, Deus está te dando oportunidade para você se aproximar, para você se voltar, para você decidir a sua vida para Jesus. E é nesse momento que Deus, Ele está de braços abertos. Deus, Ele está de braços abertos dizendo: eu estou aqui, eu estou perto, eu quero dar oportunidade, eu quero dar chance, eu quero mover céus e terra por você. Eu sei que não é fácil. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 em diante, que a porta, ela é estreita. Eu sei que a porta é estreita, é difícil, é complicado, mas eu queria pedir algo para você nesta manhã. Embora muitos estejam participantes da porta larga, da porta espaçosa, do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele.
porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de entrar, de encontrar. Mas Deus, nesta manhã, está de portas abertas, está te dando oportunidade para que tua vida venha a ter um final feliz. A palavra de Deus, ela nos mostra que muitos naquele dia me dirão a Deus: mas eu profetizei, eu falei, eu clamei. Mas o Senhor será categórico: